também. Tem desconto na Galápagos, Tem Matheus? descontos bastante significativos. Se o pessoal quiser tirar as suas carteiras de RAIS amador, motonauta, Maravilha. vai facilitar, oferece descontos lá. Eu consegui desconto no meu óculos. Fui lá na Fence, ganhei aí 10% de desconto no óculos escuro. Isso aí, temos descontos também na Fence, tem em diversas outras óticas também, óculos de grau, oftalmologistas também, né, lá na Clínica Santa Luzia, enfim, são diversos estabelecimentos também em outras áreas, né, também de alimentação, gastronomia e roupas, acessórios, enfim, Facilicar realmente oferece muitos descontos. E a gente toda quarta-feira está aqui com convidados maravilhosos para falar para a gente, trazer muito conhecimento. E hoje estamos aqui com a Michele Paiva, que é nutricionista, como você bem falou, além de ser nutricionista da equipe Gilead, já me falou aqui que também é atleta, Breno. Também está aí tampando na porrada lá no Jiu-Jitsu. Vamos lá. Bom dia, Michele. Bom dia, ouvintes. Obrigada, doutor, pelo convite. Fiquei muito feliz. Estamos aí, né? Vamos conversar um pouquinho hoje sobre nutrição esportiva e gerontologia. É um prazer enorme receber você aqui. Eu que agradeço sua presença. Mas a gente quer falar sobre esse conhecimento todo e te perguntar muita coisa sobre esses assuntos da luta, né? E gerontologia também, que são os idosos que você costuma atender. Mas antes, queria saber um pouco da sua vida. Nossos ouvintes são muito curiosos e fofoqueiros e querem saber da vida das pessoas. Conta pra gente, né? Você já está me falando que não é de Angra. Conta um pouco da sua trajetória pessoal e profissional, os lugares que você já estudou, já trabalhou e por que você veio parar aqui em Angra. Então, eu sou de Minas, eu sou de uma cidade chamada Coronel Fabriciano, ela fica no leste de Minas Gerais. Lá eu me formei, tive minha primeira graduação, que foi em Engenharia Química, mas eu sempre quis fazer nutrição e eu consegui concluir esse sonho meu aqui em Angra. Eu vim pra cá porque eu já tenho um irmão que mora aqui e ele me chamou para fazer companhia para ele aqui na cidade, então eu falei assim, não, vamos conhecer Angra dos Reis, né? E aqui estou. Quando eu cheguei aqui, eu iniciei a minha graduação em nutrição e me formei. Agora já estou trabalhando, atendo lá com a doutora Cleide, na Clínica dos Olhos Santa Luzia, atendo também no Doutor Saúde, às sextas-feiras. Então a gente está aí conduzindo e atendendo o pessoal da cidade. É muito bom. E hoje em dia, como é que funciona o seu trabalho? Você já falou esses lugares que você atende, mas que tipo de paciente principalmente você atende? Qualquer tipo de pessoa que acha que precisa de um nutricionista pode procurar? Ou você tem um público-alvo, alguma coisa mais específica? Então, eu atendo, igual, por exemplo, lá no Doutor Saúde, eu atendo todas as pessoas que procuram nutricionista, elas chegam lá e vão até a mim. Então, quando a gente gradua, né, a gente finaliza a graduação de nutrição, a gente tem um conhecimento bem amplo, mas eu me especializei na parte de nutrição esportiva e gerontologia para o cuidado dos idosos. Então, assim, a minha área que eu gosto mais de atuar seria realmente a parte da esportiva e o cuidado com os idosos, mas eu também cuido das outras áreas. Pacientes com diabetes chegam muito para mim, hipertensão, esteatose hepática, dislipidemia. Então a gente trata também todas essas questões, não só performance e nem só dos idosos também. Sem dúvida, acaba tendo que atender todo mundo, né? Não tem jeito. Todo mundo, isso. E antes da gente falar um pouco dessa questão aí da luta, dos esportes, eu queria te fazer umas perguntas assim, um pouco mais da atualidade, Michele. Hoje em dia a gente tem essa questão das redes sociais, né? E eu queria saber a sua opinião, porque assim, tem um excesso de informação sobre a alimentação, né? Qual que é o risco da saúde para as pessoas que assistem ali e veem toda essa informação sobre nutrição na internet sem, às vezes, ter o conhecimento adequado? Você acha que isso pode trazer um risco ou o benefício é maior por ter informação? O problema disso tudo acontece que existe esse excesso de informação e muitas vezes as indicações que são passadas no Instagram e nas redes sociais não são para o devido público. Então, às vezes, faz alguma indicação sobre... Uma indicação, por exemplo, que eu tive na minha família, que o pessoal passou e eu tive que orientar,
é sobre essa questão da água com sal, tomar água com sal. E foi orientado isso para minha irmã, que é hipertensa. Aí, quando ela me falou sobre isso, eu falei assim, ah, meu Deus, não vamos tomar água com sal. Deixa o sal só para temperar a sua salada, não precisa colocar o sal na água para beber. Você tem uma condição que é necessário que a gente reduza o consumo de sal, então não vamos praticar isso. Então, isso que eu fico muito preocupada, porque existe muita informação, algumas são legais, mas não é direcionada para um específico público, e existe muita informação errada também dentro da internet. Então, realmente a gente tem que ter o cuidado, quando a gente escuta qualquer orientação, se perguntar para quem que isso realmente está sendo indicado. Se eu que estou ouvindo sou uma pessoa que de repente tem diabetes, ou tem hipertensão, tem obesidade, tem constipação crônica, se aquela indicação realmente vai caber dentro do meu quadro. Isso que eu sempre oriento as pessoas a ter o cuidado na hora de escutar qualquer indicação. Primeiro, para quem foi feita essa indicação? Porque às vezes falado no Instagram de uma forma muito abrangente e as pessoas acham que aquilo é para todo mundo. E às vezes, muitas vezes, não é para todo mundo. Existem públicos específicos que é mais adequado àquela orientação. Sem dúvida. E eu até aproveitando aqui a deixa, né, queria dar uma reforçada para quem está ouvindo agora. Atenção, cuidado com essa história de água com sal. Eu também tenho visto essas polêmicas, às vezes, no Instagram, aparece, né, isso daí. E isso é um absurdo, gente. Então, pelo amor de Deus, vamos prestar atenção nisso daí, não caiam em qualquer balela. Chamou a atenção muito bem, Michele, para um ponto que a gente nunca tinha falado aqui. E eu acho que é importante a gente estar salientando e chamando bem a atenção que o sal, né, que a gente come na cozinha é o cloreto de sódio, né? Então ali aquela molécula ali. E o sódio é um grande vilão da hipertensão, né? E a hipertensão é uma das fatores de risco que vai levar a infarto, AVC, tudo que a gente quer prevenir para ter um envelhecimento adequado, viver com saúde. Então, assim, é claro que o sal pode ser usado, não é nenhum veneno também, mas assim, faz parte de temperar a comida, como você explicou muito bem. Mas água com sal não deve ser usada como tratamento para nada, pelo amor de Deus. Definitivamente. Definitivamente, né? E, Michele, muita gente nas redes sociais não tem nem a formação de nutricionista. E, assim, é óbvio que a rede social é um excelente meio de comunicação. Hoje, cada vez mais, eu sou um grande defensor, tento participar, tento falar sobre vários temas lá. Mas muitas vezes a pessoa que não é formada em nutrição, ela traz informações sobre nutrição, sobre o assunto, né? Na prática, você costuma ver problemas em relação a isso nos seus pacientes, né? O que você vê de mais comum de errado, né? Que a pessoa chega no seu consultório ali e fala assim, eu vi isso na rede social, mas às vezes nem era um nutricionista falando, né? Então, uma outra polêmica muito grande que eu vejo na internet e nós, nutricionistas, estamos tentando combater é a dieta da selva, que é a relação de você fazer um consumo maior de carne vermelha, praticamente fazer o consumo majoritário de carne vermelha. E isso pode levar a muitas dislipidemias, porque a carne vermelha ela tem também a gordura dela, tem a gordura saturada, que vai fazer uma alteração, né, lipídica do seu organismo. Então, isso costuma muito. Pessoa que chega até o consultório falando que viu na rede social sobre isso, que nos nossos antepassados o que eles comiam era isso, então o certo era realmente você seguir uma dieta que era feita pelos ancestrais. Só que realmente, quando a gente vai ver, não é tão assim. Você não vai passar, o ancestral não comia somente carne, né? Ele também tinha os outros alimentos que ele se alimentavam. Mas aí, quando vai passando informação por informação, vai aquele telefone sem fio que também acontece na rede social, aí acontece a pessoa chegar até o consultório me relatando isso. E quando eu pego o exame do paciente, está lá descrito tudo aquilo que a gente já vem falando com ele para não fazer, porque vai acontecer. E realmente acontece. A outra questão também que eu vejo muito é da dúvida da margarina com a manteiga, paciente que... Muito parte dos pacientes idosos, né, que gosta muito de passar
a manteiga no pão, e coloca muita manteiga, coloca a manteiga no biscoito. Aí eu oriento eles também sobre essa mesma questão das lipidemias, né? Que é o ideal você reduzir o consumo dessa manteiga. Aí eles falam assim, mas manteiga, mas qual que é o ideal? Você consumir a manteiga ou a margarina? Porque realmente a gente teve essa confusão e ainda mantém essa confusão ainda hoje, porque a margarina, quando ela foi produzida inicialmente para substituir a manteiga, o processo dela antigamente tinha as gorduras trans, né? Então, com o passar do tempo, foi observado que as pessoas que consumiam margarina também tinham desfechos clínicos, né, importantes, foi recomendado não ingerir mais a margarina. Aí o pessoal voltou para a manteiga. Só que a produção da margarina, ela sofreu, né, uma transformação com isso. Então, hoje em dia, é proibido ter gorduras trans nos alimentos. Então, teve de novo a troca. Então, de tempo em tempo, vão se descobrindo as orientações e vão mudando os processos dos alimentos. Então, realmente, eu entendo a confusão das pessoas em relação à manteiga e à margarina, mas houve, já tem um tempo isso, a modificação da estrutura da margarina. Então, hoje em dia, quando a pessoa fala que gosta muito, né, de colocar de passar a manteiga ou a margarina no pão, oriento fazer a troca pela margarina, mas de qualquer forma tentar diminuir o consumo, né? Se você colocava 2 pontinhas de faca, vai diminuir pela metade. Consuma aquela que você consiga consumir na menor porção, digamos assim. Se você consome a manteiga pouco, não vai sofrer um problema tão grande. Mas se você consome muita manteiga, vamos primeiro trocar para margarina. Trocando para margarina, a gente vai tentando diminuir. E a gente vai tentando ajustar, né, o consumo da pessoa com o que ela gosta, porque não adianta nada. Realmente, chega uma pessoa dentro do consultório e fala que aquilo ela ama de paixão, não adianta eu falar que ela tem que tirar da vida dela, que quando ela chegar na casa dela, ela não vai me escutar. Ela vai olhar o que ela tem e vai consumir. Então, a gente tem que adequar a realidade do paciente e o que ele gosta de se alimentar. Então, a gente vai adequando a alimentação dele ao longo do tempo. Além de gostar, é ser importante, né, para a pessoa ter um prazer dela ali que ela já está acostumada, acaba que tem que ter um equilíbrio também, né? Você falou muito bem, né? E essa dieta da carne que você falou da selva é a paleolítica? Que antigamente as pessoas falavam que era dieta paleolítica? Isso é uma ramificação, né, dessa dieta paleolítica. Mais uma invenção. Mais uma invenção que o pessoal coloca aí. Eu gosto muito de fazer uma comparação, né, que as pessoas falam isso, o homem das cavernas, o homem antigo comia isso. Mas a gente tem que lembrar que esse homem das cavernas, ele vivia no máximo 40 anos, né? Uma pessoa com 40 anos já era considerada idosa nessa época, né? A gente quer viver bem mais hoje em dia, né? Mas, Michele, e o emagrecimento, né? Tem essa questão da rede social também puxa muito para o emagrecimento, né? Uma diferença aí entre um emagrecimento saudável e um emagrecimento instagramável, existe isso daí? Existe sim. O que acontece? Na rede social, que a gente tem muito e realmente salta aos olhos, né? A gente fica impressionado com aqueles antes e depois das pessoas, né? Que de repente no início a pessoa está em uma condição de obesidade e passa segundos, né? Que é o tempo do Rios lá, e a pessoa já está numa condição muito favorável, já está com uma forma atlética. Então você olha aquilo e você realmente fica impressionado com aquilo, e aquilo realmente te motiva, é interessante. Só que a gente tem que adequar a realidade, porque a pessoa não emagreceu do dia para a noite. De qualquer forma, mesmo que tenha sido rápido o emagrecimento dessa pessoa, não foi do dia para a noite. E o emagrecimento saudável, eu coloco lá no consultório uma redução de peso por semana até 1% do peso. Então, assim, o emagrecimento saudável, ele passa por etapas não só de tempo e redução daquele peso, mas a pessoa vai adequando a alimentação dela, vai criando uma reestruturação, uma nova forma de se alimentar. Então, ela passa por 2 processos, o da perda de peso
e como se fosse uma remodelagem, né, digamos assim, da consciência dela com a própria alimentação. Então, por isso que o emagrecimento saudável é importante que ele seja feito de forma gradual, né, levando realmente, demora um pouquinho mais de tempo, mas o tempo que demora, quando você chega no seu objetivo, você consegue, né, manter esse peso que foi perdido. Às vezes a pessoa faz um emagrecimento muito rápido, faz uma dieta muito restritiva, só que você não acompanha esse desenvolvimento com a alimentação, né, na sua cabeça, dentro do que você tem o costume. Então você passa por esse período dessa dieta restritiva por um breve período de tempo, alcança o objetivo de peso que você colocou, mas depois você volta a se alimentar da mesma forma que se alimentava antes. E é esse que está um problema, porque você acaba reganhando aquele peso, fica aquele processo, né, aquele ciclo vicioso de perda e ganha, aquele efeito sanfona que é o que a gente não quer para a nossa vida. Então, o ideal, por mais que a gente assista esses vídeos e nos motive, é importante que a gente tenha a consciência de também mudar a nossa forma de se alimentar, que quando passar esse período da dieta, você não volte, né, a comer aqueles mesmos alimentos, ou então nas mesmas quantidades que você se alimentava antes, para você conseguir ter realmente um emagrecimento saudável. Bom, acho ótimo, Michele. Gostaria de ficar falando aqui sobre essas polêmicas das redes sociais, mas o nosso tempo é curto e eu queria aproveitar para perguntar para você sobre os atletas, né, de luta, que você fala que acompanha, né, os atletas da luta. Qual é a diferença de um atleta de combate, de luta, de esporte de luta, para os atletas de outros esportes? Existe uma diferença? Existe. Eu vou dar um exemplo de extremos, né? De esportes, que a gente tem os esportes de luta, onde a gente tem que fazer o emagrecimento do atleta, né, um corte de peso, mas que ele mantenha a performance dele para lutar. Ou seja, ele vai estar em uma restrição, né, dependendo do plano que for feito para ele, uma restrição calórica, de repente com uma hiperidratação, entre outras estratégias, mas que eu vou manter a saúde dele e a performance na hora que ele tiver que lutar. Agora, por exemplo, um exemplo oposto disso, eu posso colocar como as dietas do fisiculturismo, porque no fisiculturismo o importante, né, de quando a pessoa vai competir, ela está com o músculo cheio, ela está no nível de definição, então é mais a aparência da pessoa que conta para o campeonato dela. Então a gente tem essas diferenças, porque no fisiculturismo a gente faz um modelo de dieta e um modelo de treinamento junto com o personal para que o músculo, né, fique cheio, e diferente para o atleta de combate, que eu preciso que ele tenha total performance na hora da luta. Então, por exemplo, às vezes o fisiculturista, na hora que ele sobe no palco, ele tá bom para quê? Ele tá bom para fazer a pose dele em cima do palco. Se você colocar ele para lutar, provavelmente ele não vai conseguir, porque ele também passou por estratégias extremas para a modalidade dele. Então, nesse quesito, ele não tem performance esportiva, muito menos considerando uma luta. Diferente do atleta, né, de jiu-jitsu, de MMA, boxe, que ele precisa estar muito atento à questão cognitiva dele, precisa estar, né, ativa. Então, realmente, são estratégias diferentes à questão da nutrição voltada para o combate. É muito comum a gente ver aí os atletas amadores, escutam falar sobre essa questão de bater peso, né, e depois o reganho para o dia da luta, e acabam fazendo um pouco de confusão em relação a isso, né? O que você vê de mais confusão aí dos atletas amadores nesse sentido? Como é que funciona um emagrecimento e reganho, assim, de forma saudável para um atleta de luta que quer bater peso e competir de forma adequada? Então, o que acontece? O atleta, né, ele chega pra gente, de repente, precisando perder alguns quilos para poder bater esse peso dele. Então, existem algumas estratégias, como uma dieta de hiporresíduo, né, que ela vai limitar o consumo de fibras na dieta para perder a quantidade de
alimentos mesmo, né? Que deixar o intestino dele o mais limpo possível, para que isso também acarreta na perda de peso dele para a luta. A hiperidratação, onde eu vou estar aumentando a quantidade de água dele para posteriormente fazer uma desidratação controlada. Então ele vai ter uma dieta onde vai estar reduzindo o resíduo intestinal dele. Ele vai ter uma desidratação controlada de água para reduzir a quantidade de água. E claro, antes desses dois fatores, a gente também tem a dieta para possivelmente perder gordura, dependendo do estado que está esse atleta. E muita confusão acontece vindo muitas vezes das redes sociais, porque a gente assiste, né, os nossos atletas preferidos aí, os nossos profissionais da área, de repente mostrando alguns processos de perda de peso muito absurdos, digamos assim. Eu tenho um exemplo muito interessante de um atleta que chama João Miau. Ele fez esses tempos atrás um vídeo mostrando que ele perdia 6 quilos em 24 horas. Então isso aí é realmente muito extremo. Só que a gente está falando o quê? De um atleta que ele vive do esporte, ele vive da imagem dele do esporte, e ele estava em uma competição que proporcionava para ele um tempo de recuperação. Claro que ele tinha profissionais ajudando ele em todo o processo e ele tinha um tempo de recuperação. O campeonato que ele estava disputando, se eu não me lembro bem, era o combate do UFC, que agora eles têm também o BJJ, né? O UFC lançou o BJJ Combate. Então eles fazem a pesagem abate o peso um dia antes. Então ele passa por esse processo de desidratação. No exemplo dele, por exemplo, ele fez um empilhamento de processos de desidratação. Ele iniciou fazendo uma atividade física na esteira com a capa de chuva. Essa capa de chuva, ela dificulta a dissipação de calor, então você acaba suando bastante, né, liberando bastante líquido nessa atividade. Depois ele foi para, deixa eu lembrar bem, ele foi treinar, então ele fez esse procedimento da capa de chuva no treino, na esteira. Depois ele foi treinar jiu-jitsu, onde ele mantém também o corpo aquecido pela atividade física e também vai acontecer a sudorese. Depois ele foi para uma sauna, onde sem fazer uma atividade física, ele suou devido à temperatura do ambiente. E depois ele ainda foi por uma banheira, onde ele colocou uma banheira quente, um banho quente, onde ele colocou também sal, né, nessa banheira, para poder ficar um pouco mais confortável lá. Então ele fez um empilhamento de processos de desidratação, que se os nossos atletas amadores for tentar copiar isso, é muito arriscado. Porque, por exemplo, eu como nutricionista esportiva, eu não gosto de colocar para o paciente, né, perder 6 quilos nem em uma semana. Eu gosto de ter um tempo maior para fazer essa perda de peso. E ele fez isso em um dia. Então é muito preocupante quando a gente vê os nossos atletas amadores que não são profissionais e trabalham com isso, tentando copiar esse tipo de procedimento. Sem dúvida, é realmente um risco, né? E, Michele, sobre os idosos, que você também falou que atende bastante, né? Qual que é o maior problema hoje de um idoso quando chega no nutricionista? A gente ouve falar muito hoje da perda de massa muscular, né? Que a gente já fala de sarcopenia. O idoso, ele come menos proteína, isso tem uma importância grande. Como é que funciona o seu acompanhamento de um paciente idoso que chega lá e você acha que ele está com menos massa muscular do que deveria? Sim, acontece bastante. O idoso chega até mim, a gente vai fazer, né, as avaliações e observa que se ele já não está em processo de sarcopenia, ele está iniciando isso pelos dados físicos que ele apresenta no consultório. O consumo, né, do idoso de proteína, até de outras refeições mesmo, ele vai diminuindo com a idade. O idoso ele vai perdendo um pouco do apetite com o passar do tempo. E não só o apetite que ele perde, mas o paladar do idoso também sofre alterações.
Então, pode acontecer de você ter o seu pai, o seu tio, a sua pessoa idosa dentro de casa, que por vezes não quer comer aquele prato de comida, né? Mas ele quer comer um docinho, ele quer comer uma coisa que seja mais palatável. Então, a gente tem duas coisas acontecendo na nossa terceira idade. É essa perda de massa muscular devido à falta da atividade física que acaba, né, não realizando, e também por não comer a proteína necessária para a idade dele. E a gente tem também esse acontecimento de uma obesidade sarcopênica, onde a gente tem o nosso idoso que por vezes ele fica sempre comendo, né, alimentos mais uma densidade calórica maior, por ser mais docinho ou ser mais salgado, porque o paladar dele mudou, acaba engordando, né? A gente tem os dois casos acontecendo, o idoso ficando muito magrinho, ou então o idoso engordando, mas perdendo massa muscular. Então a gente tem que ficar sempre com cautela, porque por mais que às vezes a gente veja o nosso idoso e ele esteja lá fortinho, digamos assim, né? Você olha para ele, não apresenta uma magreza, que normalmente que é o que nós ficamos mais preocupados, mas a condição da autonomia dele pode estar prejudicada. Então tem aquela dificuldade de levantar da cadeira e assim vai se prolongando as dificuldades que ele apresenta na vida. Muito bom, Michele. Infelizmente, nosso tempo é curto, a gente está chegando aqui já na reta final do nosso tempo, mas antes eu queria te perguntar, é possível reverter essa perda de massa muscular do idoso? Como que você faz isso através da nutrição e qual é o papel da musculação junto com isso tudo? Nossa, aí entra de novo a rede social que a gente acompanha, né? Eu fico muito feliz, às vezes a gente vê, né, esses antes e depois. Agora vamos falar dos idosos, não só da questão do emagrecimento, que a gente mostra lá um vídeo do idoso, às vezes acamado, e ele passando por um processo onde ele faz a fisioterapia, entra na musculação. Aí é muito legal, porque a gente vê sim isso acontecendo, uma pessoa que não tinha uma mobilidade muito legal, passando a andar e praticar atividade física, ter a sua autonomia de volta. Isso realmente é muito gratificante de ver. É assim, Michele, deixa pra gente, os nossos ouvintes aí, uma mensagem final, o que seria uma prioridade nutricional para ter um envelhecimento saudável. E queria aproveitar para te pedir para deixar também o seu contato, como que as pessoas podem te encontrar para poder agendar uma consulta com você, seja atleta, seja idoso ou qualquer pessoa que queira te procurar. Olha, uma mensagem que eu gostaria de deixar seria, né, aquela dica que eu iniciei a entrevista aqui com você, doutor, sobre a relação dessas informações da internet. É importante que a gente tenha bastante cuidado e entender para qual público está sendo feita aquela orientação. Eu acho que isso é de extrema importância a gente ter esse entendimento, porque a gente entendendo para quem está sendo orientado aquilo, a gente consegue entender se realmente aquilo cabe a pessoa, né, o atleta fazer, o idoso fazer, a pessoa que quer emagrecer fazer ou não. O meu contato eu tenho na minha rede social nutri.paiva no Instagram. Tem o meu contato, eu posso passar meu telefone aqui? 031, porque eu sou de Minas, 031 98650 0910. Podem entrar em contato comigo que a gente agenda a consulta. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez, e eu recomendo aos clientes usuários do Facilicard que procurem a Michele Paiva para fazer e receber esse excelente tratamento, uma pessoa super simpática, vai cuidar muito bem de vocês.